morte e vida, fim e início, tempo e eternidade. Hoje, transcorrido 1 ano da passagem de Monsenhor João, os arautos se deparam com impressões contraditórias. Naquela madrugada do dia 1º de novembro, Deus colocou um fim àquele doloroso calvário e chamava a si o nosso Pai. Era o fim de renhidos combates, árduos sofrimentos, graças também indizíveis e dedicação incansável à Santa Igreja. Por que não dizer, era o fim também, nesta terra, de um convívio tão paterno e bondoso com seus filhos. Entretanto, fim tão glorioso era também o início de uma nova fase, um novo relacionamento entre mestre e discípulos, um novo capítulo de sua luta em prol da Igreja e da civilização cristã. Se por um lado ainda estão marcadas em nosso coração os últimos momentos em que estivemos ao seu lado, e ante nossos olhos, tomados pela emoção, fechou-se seu sepulcro após 1 ano daquela aparente separação, Monsenhor João está mais vivo do que nunca, porque realmente continua a nos falar. Comunica-se conosco por sua obra, por seus exemplos, porque ao longo de seus 85 anos de vida, sempre pudemos contemplar uma prática exemplar e constante de todas as virtudes, de maneira a Monsenhor João tornar-se para nós, seus filhos espirituais, um verdadeiro modelo. Hoje desejamos lembrar tudo o que vimos e ouvimos deste varão e compartilhar com nossos seguidores. Depois do pecado original, o ser humano perdeu o seu equilíbrio natural. Tantas vezes, a razão indica um rumo contrário àquilo que a sensibilidade pede, e a vontade vacila entre o dever e o prazer. A virtude da temperança é a que restitui esse equilíbrio através da mortificação dos sentidos e a renúncia dos prazeres. Monsenhor João era muito reto na prática dessas virtudes, tão nobres, mas quão difíceis e raras, que formam a temperança, a abstinência, a castidade, a humildade, a mansidão. No convívio com ele, as letras do Evangelho tomavam vida e Nosso Senhor parecia nos convidar novamente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu me lembro de um fato que tive a imensa graça de presenciar, dia 15 de agosto de 2009, que aliás é aniversário do Monsenhor João. E nesse ano, Monsenhor João tinha passado por uma terrível pneumonia. Isso foi em maio de 2009. Monsenhor João foi para o hospital, com grande risco de vida, e ficou no hospital por mais ou menos 1 mês e meio. Ele saiu do hospital no início de julho. E no dia 15 de agosto, veio o cardeal Franz Rodet, o cardeal que era prefeito da Congregação dos Religiosos. Veio trazer uma condecoração da parte do Papa Bento XVI, que era a Medalha Pro Ecclesia et Pontificie, uma distinção dada para pessoas que serviram a Igreja de uma maneira especial. E foi um dia muito esplendoroso, uma cerimônia belíssima. O cardeal fez umas palavras de homenagem a Monsenhor João inesquecíveis, lembrando que Monsenhor João fazia parte da estirpe dos heróis e dos santos. Obrigado, Monsenhor, por vosso nobre empenho. Obrigado por vossa santa audácia. Obrigado por vosso amor apaixonado pela Igreja. Obrigado pelo esplêndido exemplo de vossa vida. Vós sois da estirpe dos heróis e dos santos. Foi um dia propriamente de glória. Qualquer um de nós que recebesse uma glória assim, seria para a pessoa perder um pouco a cabeça. Mas o que aconteceu foi um fato muito bonito. Depois da cerimônia, uma missa belíssima, ia haver um almoço com o cardeal e vários convidados de comemoração disso tudo. Ia ser no São Fernando, um salão belíssimo. Monsenhor João subiu antes, o cardeal Rodet ficou um tempo embaixo na sacristia, inclusive para fazer uma entrevista. Monsenhor João subiu e uns 5, 6 subiram junto com ele. Eram alguns jovens que iam servir aquele almoço. Eu estava ali entre eles, foi uma graça imensa.
Monsenhor João entrou num pequeno hall que existia antes do salão. Havia uma cadeira lá, ele se sentou e estava ofegante. Estava cansadíssimo. Respirava assim. Mas estava contente. Nós nos reunimos em torno dele e todos comentando: Monsenhor João, você está cansado? Ele: sim, mas não é nada demais. Nossa, Monsenhor João, que cerimônia extraordinária. Ele: sim, estava belíssima. E aí que houve um fato que marcou a todos os que estavam ali. Teve um que disse, que era super jovem na época, hoje em dia é sacerdote, disse a Monsenhor João: Monsenhor João, que glória que tenha havido esse reconhecimento depois de tanta perseguição que houve contra o Senhor e contra essa obra. Aí foi muito bonito. Monsenhor João, como que ele estava sentado bem encostado assim, recuperando do cansaço. Ele se inclinou na cadeira, foi para a ponta da cadeira assim e olhou para o chão e disse assim: o que eu quero ser é um grande tapete. Um tapete sobre o qual depois Nossa Senhora vai passar. Mas que eles enfeitem esse tapete, então que venha uma medalha, que venha uma glória, que venha isso, não tem problema, porque está enfeitando o tapete sobre o qual Nossa Senhora vai passar. A minha única intenção é que Nossa Senhora seja glorificada. Aí todos exclamaram, aquilo marcou muito. Depois de uma cerimônia dessas, depois dos elogios que o cardeal fez a ele, em público, a única intenção que ele tinha era a glória de Nossa Senhora. E essa é a verdadeira humildade. Então, Monsenhor João recebia uma glória dessas, ele sabia que não era para ele. Ele sabia que era para a obra. Ele sabia que serviria para glorificar Nossa Senhora. Ele queria ser o tapete sobre o qual ela passaria. Isso foi um exemplo. E todos os que estavam ali guardaram isso para a vida inteira. Nunca buscar glória para si mesmo. Monsenhor João nos deu muitos exemplos no que diz respeito à virtude da temperança. Era impossível discernir em sua expressão fisionômica se algo que comia era ou não era de seu agrado. Quando gostava muito de um prato, se servia pouco, ou até se abstinha de comer, e pegava algo que a gente sabia que não era de seu agrado. Quantas vezes, na sobremesa, lhe servia um doce, e ele pegava uma fruta, e escolhia aquela que menos lhe agradava. Em certa ocasião, por exemplo, ele se serviu de um doce. Aí perceberam que ele tinha gostado muito, e ofereceram que comesse mais um. Na hora, ele rejeitou. Aí tentaram insistir um pouco mais com ele, que pegasse pelo menos a metade. A sua resposta foi categórica: eu não sou um homem de metades, ou tudo ou nada. Essa sua resposta mostra muito o seu interior. Ele era super intransigente consigo mesmo. Quando era para oferecer, para fazer um sacrifício, era por inteiro. Mas também, quando era para se dar, não tinha metades, era tudo. Quantos fatos poderíamos contar da vida de Monsenhor João que atestam as suas virtudes? Hoje eu queria contar um fato relacionado com a virtude da temperança. Esse fato, que eu tive a graça de presenciar, se deu em julho de 2008. Sempre na sacristia, após a missa, Monsenhor João tomava um pequeno lanche, que era uma necessidade para poder aguentar até às 8 da noite, fazendo reunião, convivendo com todos. E muitas vezes acontecia que o Monsenhor João, ao receber o lanche, não se alimentava, não tomava o lanche, mas repartia por todos aqueles que estavam presentes. E em julho de 2008, nessa sacristia, quando o Monsenhor João deu os paramentos, se sentou para assinar o livro e ao sentar-se foi oferecido o lanche para ele. Era água e uma barra de chocolate. E aí tinha vários mais novos em torno. Tinha bastantes, até devia ter uns 10 mais ou menos. A Monsenhor João, quando viu todos esses mais novos em torno, pegou o chocolate e começou a distribuir. Ahora vamos a hacer eso, que son una galletita muy sui generis aquí. Quando estava quase acabando o chocolate, o Monsenhor disse: é muito bom esse chocolate, não é? E claro, todos assentiram e realmente estava muito bom. Bueno, Quando todos disseram isso, o Monsenhor viu se faltava mais alguém para se servir e deu o chocolate inteiro, ficando sem nada. Ou seja, naquele dia ele não tomou lanche, sobrou missa e foi direto para a reunião sem tomar um pequeno lanche para estar nas atividades. E isso é muito bonito. Mortificar-se, privar-se de algo, por amor a Deus, é muito bonito. Mas quando essa privação faz participar os outros pelo seu sofrimento de uma alegria maior, é muito mais bonito. Principalmente quando o Monsenhor faz isso por amor a cada um de nós, por amor aos seus filhos.
Em muitas ocasiões, este escravo de Maria teve a graça de estar presente nas inúmeras refeições que Monsenhor João fez na Espanha por ocasião das suas frequentes viagens. Era uma situação toda ela peculiar em que Monsenhor João se alimentava, mas ao mesmo tempo mantinha a conversa com todos os que estavam presentes. A maior parte das vezes só ele fazia a refeição. Os outros simplesmente assistiam e participavam da conversa. E Monsenhor João mantinha a conversa constantemente, sem deixá-la morrer. De modo muito animado, fazendo apostolado com todos. E era um verdadeiro espetáculo ver a grandeza e a calma com a qual ele se alimentava, mantendo a conversa com todos. Em muitas ocasiões lhe aconteceu de se morder a língua por causa do seu empenho em manter a conversa viva, mas ninguém percebia nada. Só ele que se controlava de modo muito discreto. Era uma verdadeira escola de como se deve praticar a virtude da temperança no modo de se alimentar. Mas não era apenas no frear os impulsos naturais que mais se comprovava a virtude de Monsenhor João. Talvez não haja situação mais difícil e na qual nós mais erremos do que ao tomar decisões em nossa vida e ao tomá-las, escolher sempre aquilo que é o mais perfeito. Nesse sentido, era muito admirável ver como Monsenhor João tinha um conselho e uma escolha sábia para tomar em cada situação. Em uma palavra, como Monsenhor João praticava a virtude da prudência, não só na sua vida, mas também para aconselhar e guiar todos aqueles que dele se aproximavam e recorriam à sua ajuda. E sobre a prudência do Monsenhor João, como ele gostava muito de natação, ele já com seus 70 anos, ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. E o Monsenhor João, é claro, que como todos que sofrem um AVC, fica debilitado, dependendo do grau. E ele ficou debilitado, assim, mais restrito, um pouco com dificuldades. E qual não foi a nossa surpresa quando, certo dia, Monsenhor João, numa dessas viagens a uma das nossas casas, Casa dos Arautos, no litoral, ele demonstrou o desejo de entrar na água, com AVC, com mais de 70 anos de idade. Aí todos ali, muito ligadíssimos a ele, com muito amor, muito carinho, muito cuidado. Ah, pois não, Monsenhor João. E aí ele foi ajudado, colocou a roupa de natação e entrou na água. E para surpresa de todos ali, saiu-se super bem, começou a nadar sozinho, acompanhado pelos filhos espirituais ali ao lado, mas começou a nadar sozinho, ficou mais de 1 hora nadando, e a partir disso começou a nadar, mesmo tendo AVC, com 70 e poucos anos de idade. E alguém poderia dizer, nossa, mas isso é imprudência. Mas onde já se viu? Que risco é esse? E Monsenhor João, ele era super prudente, sim. Ele sabia que ele podia dar de si. Ele podia dar um passo a mais. Tanto assim que, quando entrou, com toda segurança, óbvio, mas quando entrou, saiu-se super bem. E a partir desse dia, ele começou a frequentemente entrar na água, fazer natação. No mínimo, ele nadava por 1 hora. Natação na água, no mínimo 1 hora. E era um homem assim, que pela prudência, que usava os melhores meios para alcançar um bem sobrenatural, ele percebeu que com aquele ato, que ele podia dar essa glória a Deus, esse passo a mais, não ficar acomodado, ele dava um exemplo para seus filhos. E sobrenaturalmente, o que significou para mim? Essa cena eu vi várias vezes. Ele entrando na água, ele nadando. E aquilo marcava muito, porque se uma pessoa com uma certa debilidade física não colocava limites para si, porque ele podia dar mais e dava de si, o que cada um de nós não poderia dar e não deve dar no dia a dia, no sentido sobrenatural, de se dedicar pelo próximo, de não ter egoísmos, de vencer-se a si próprio,
é um defeito, é de pedir ajuda, fazer uma boa confissão. Então, essa virtude da prudência cravou nos nossos corações, às vezes de forma simbólica, física, que ele praticava, mas sempre remetendo para um dom mais alto, que para Deus tudo é pouco. Nós sabemos que a virtude da prudência é uma virtude muito abrangente, porque ela inspira, ela rege todos os atos da pessoa. A vida inteira, se ela não tem prudência, ela vai errar na hora de agir, na hora de dar um conselho, na hora de tomar uma atitude. Enfim, são 1000 circunstâncias da vida. E nós podemos dizer que, acompanhando a Monsenhor João durante anos, não houve uma só ocasião em que nós não víssemos ele agir com prudência. Fossem situações de dificuldade, fossem situações em que era uma situação inesperada, em que ele era pego de surpresa e tinha que tomar uma atitude rápida, urgente, imediata. Situações embaraçosas, perguntas capciosas que faziam para ele. Era de tudo. Em certa ocasião, estávamos todo o conjunto musical, o coro e a banda, estava viajando pela Colômbia junto com ele. Numa tarde, Monsenhor João teve que sair para fazer umas visitas. E como estávamos assim um pouco sem saber o que fazer e faltando a presença dele, éramos ainda muito jovens, isso aconteceu no ano de 2002. Aí organizamos uns jogos, só que, claro, era um modo de se distrair e não tinha nada de errado de si. O próprio Monsenhor sempre nos incentivava a gastar as energias, a organizar jogos, enfim, 1000 coisas. Mas, em concreto, nesse dia, acho que todo mundo passou um pouco da conta. Só que naquela mesma noite, nós tínhamos uma apresentação do coro, numa igreja. E a apresentação foi bem desastrosa, houve várias distrações, vários erros. Enfim, o Monsenhor teve que chamar a atenção durante a apresentação para que prestássemos atenção, para organizar a situação. Chegou a noite, a hora do jantar, alguns dos arautos mais velhos contaram para Monsenhor o que tinha acontecido à tarde, antes da apresentação, no momento em que ele tinha estado ausente. Aí, Monsenhor reuniu todo o conjunto e ele fez uma correção dura. Ele dizia: toda a formação dada ao longo de anos vai-se embora numa tarde. Como é possível todos esses erros que houve durante a apresentação? No fundo, acaba sendo uma glória menos para Deus, para Nossa Senhora, para quem estava sendo aquela homenagem, aquela apresentação. Tudo isso é uma falha. Foi uma correção bem séria. Bom, acabou o dia, todo mundo terminou assim, muito pesaroso, todo mundo triste. Desgostamos, renunciou, fizemos uma coisa errada. Enfim, foi todo mundo dormir bem triste. Chegou a manhã seguinte, Monsenhor foi fazer uma conversa, estava no meio de uma reunião com todo o conjunto, e ele, no meio, ele disse: ontem eu fiz uma correção, eu sei que eu fui duro, mas eu vou dizer para os senhores, eu gostei, porque isso significa que todos aqui têm vitalidade, têm vida, têm energia, têm alegria, e disso eu gosto. Aí todo mundo, foi uma espécie de alívio geral, assim. Bom, pelo menos não causamos um tal desgosto nele. Mas o que mais marcou desse fato todo foi o equilíbrio com o qual ele nos tratou a todos e a formação, porque ele corrigia de um lado, censurando os lados maus, aquilo que tinha transcendido ou que estava dentro do dever, e por outro lado ele incentivava aquilo que ele via que tinha de inocência, de alegria, de vitalidade da juventude. E ele nunca quebrava esses lados bons, ele nunca rachava. Ele sabia sustentar um e corrigir o outro na perfeição. Um dos matizes da virtude da prudência de Monsenhor João se via muito nos conselhos
que ele dava. Conselhos esses que ele dava para uma pessoa quando ela pedia, ou muitas vezes que ele via a palavra exata que a pessoa precisava para aquele momento e que depois essa palavra ia guiar toda a vida espiritual da pessoa e um dia, na eternidade, poderemos ver como que a própria salvação da pessoa se guiou por aquele conselho que Monsenhor João deu quando a pessoa estava até bem jovem na vocação. Esses conselhos que guiariam não só a vida espiritual da pessoa, mas muitas vezes daqueles que presenciaram o conselho, e creio que até o fim do mundo, todos que tomarem conhecimento com esses conselhos de Monsenhor, garanto que cada um desses conselhos vão guiar a vida de muitas pessoas ainda. O fato que marcou muito a todos que presenciaram na época foi em janeiro de 2002. Naquela época teve um congresso para jovens que estavam conhecendo os arautos. Naquela época, jovens do Brasil e do mundo inteiro. Teve um congresso aqui em São Paulo. No fim desse congresso, Monsenhor João resolveu dedicar uma reunião que era para o plenário dos arautos, desde os mais antigos até os mais jovenzinhos. Mas ele resolveu dedicar a responder perguntas dos mais novos participantes do congresso. E um rapaz que não era de São Paulo, já conhecia Monsenhor, mas ele foi até a frente no microfone e Monsenhor João pediu para ele se apresentar, e inclusive Monsenhor João já o conhecia. Pediu para ele contar como ele havia conhecido os arautos, que tinha toda uma história muito, até um tanto dramática, que ele teve um acidente de carro, mas antes de conhecer, mas depois desse acidente, quando ele estava se recuperando, ele teve toda uma conversão da vida dele. Foi um fato até muito pitoresco, muito cândido. E ele tinha muita transparência, muita admiração, muito encanto por Monsenhor João. E isso tocava não só a Monsenhor João, aquele afeto, aquele carinho filial que ele tinha, mas todos aqueles que presenciaram, que puderam presenciar a cena. E elas tantas, Monsenhor João resolveu dar um conselho para ele, assim, de público. Então, essa certeza, para o senhor não esquecer o relacionamento que nós temos, o senhor tem que ter a convicção seguinte: ainda que eu quebre todos os postes do mundo, o senhor João vai me tratar com muita bondade, porque ele gosta de mim. Passaram-se os anos e o rapaz passou por umas provações, por umas dificuldades, por umas turbulências da vida espiritual não pequenas. Em determinado momento ele viu e falou: chega, não dá mais. Eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer. E Monsenhor João ficou sabendo, só que passaram-se anos. Monsenhor João teve o AVC. Passaram-se anos do AVC de Monsenhor. E aconteceu que o rapaz estava nessa situação bem complicada na vida espiritual. E chegou aos ouvidos de Monsenhor João o que estava acontecendo com ele. E o carinho, o amor, a predileção, a bem-querência de Monsenhor João não se tinha rompido com o rapaz. E Monsenhor João, sabendo o estado dele, Monsenhor disse: escute, depois do AVC, anos depois do AVC, mande ele escutar a fita, o áudio daquela reunião em que ele contou como ele entrou para o grupo e o conselho que eu dei para ele naquele momento. Esse fato tinha sido em 2002. 2014 e 2015, Monsenhor João lembrava daqueles primeiros momentos daquela alma e do conselho que ele deu para o rapaz. Quem conheceu a Monsenhor João, a cada ocasião de convívio com ele, podia realmente exclamar: Deus realmente está nesse homem. E de fato, falar das virtudes de Monsenhor João é algo que encanta os seus filhos. Lembro-me, falando de prudência e falando sobretudo de bom conselho da parte de Monsenhor João, lembro que uma vez o Monsenhor João estava passando aqui pelo Tabor em 2007 e depois de uma missa
aqui na Basílica, ele, atravessando o pátio, chamou esse escravo de Maria um tanto à parte do conjunto e fez uma pergunta. Escuta, o senhor está dormindo bem? Curiosamente, naquela semana não estava dormindo bem, mas não tinha comentado isso com ninguém. Nem o superior da casa sabia que esse escravo de Maria estava com insônia naquela semana. Aí disse para ele, fiquei impressionado porque, meu Deus, como esse homem conhece não só a minha alma, não só o lado espiritual, mas conhece até as próprias debilidades físicas. E ele disse, o senhor está dormindo bem? Disse, não. Então, precisa fazer o seguinte, para dormir bem à noite, precisa pensar mais em Nossa Senhora durante o dia. Por que esse conselho? Para dormir melhor, precisa se pensar mais em Nossa Senhora. E ele mesmo explicou. Para se dormir bem à noite, é necessário fazer o que durante o dia? Exercícios de maravilhamento. Quando a pessoa passou o dia maravilhando-se com as coisas e pensando nas maravilhas de Nossa Senhora, nas maravilhas de Deus, ele vai dormir à noite melhor também. Se foi um conselho de caráter espiritual e de caráter físico também que o Monsenhor João deu nessa época. Agora, Monsenhor João sempre foi o mesmo. 10 anos depois, em 2017, Monsenhor João estava uma vez em seus aposentos e ele quis, estando aí, pediu para uma das pessoas que o estava auxiliando para pegar o telefone, porque ele queria ligar para esse escravo de Maria. Só que esse dia era justamente um sábado e o primeiro sábado do mês. Todos conhecem a devoção dos primeiros sábados que Nossa Senhora pediu em Fátima e que os arautos promovem até o dia de hoje. Naquela época, os arautos iam todos os primeiros sábados do mês para a Catedral da Sé e aí faziam a comunhão reparadora dos primeiros sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Todos os arautos estavam lá e esse escravo de Maria também estava, porque faço parte do coro e orquestra dos arautos. Então sempre tinha que ir, sempre, porque era o coro e orquestra internacional dos arautos que tocam e cantam durante essa celebração, esse cerimonial todo. E quando foi dito, Monsenhor João hoje teve primeiro sábado, ele está no coro, ele está na Catedral da Sé. Todo mundo tinha ido. Monsenhor João disse, não, ele não está na catedral. E disseram, Monsenhor João, sim, ele está na catedral. O próprio superior da casa aqui do Tabor, reverendíssimo Padre Santiago, estava junto com o Monsenhor João nessa época, nesse dia, e ele disse, não, Monsenhor João, ele foi para a Catedral da Sé. E o Monsenhor João disse, liga para o Tabor que ele não está na Catedral da Sé. E pegaram o telefone e ligaram aqui para o expediente, e de fato, esse escravo não tinha ido para a Catedral da Sé, estava aqui no Ermo porque naquele dia tinha acordado com febre, com gripe, alguma coisa nessa linha, e não tinha ido para a Catedral da Sé. Quando contaram isso depois, como ele tinha descoberto que esse escravo estava aqui no Tabor? Foi uma espécie de fiat lux, meu Deus, esse homem me conhece mesmo. Esse homem é verdadeiramente Deus na Terra. Conhece mesmo, ele é pai mesmo. Monsenhor João pegou o telefone, tratou do que ele desejava e no fim ele fez novamente a pergunta que ele tinha feito há 10 anos, em 2007. Ele disse, está dormindo bem? O conselho dele foi mais breve, mas foi o mesmo. Ele disse, escuta, está dormindo? Aí disse que sim, mas mais ou menos, não estava dormindo muito bem naqueles dias. E ele disse, exercício do maravilhoso, exercício do maravilhoso. Salve Maria, e desligou o telefone. Meu Deus do céu, esse homem que deu o mesmo conselho há 10 anos, dá o mesmo hoje, ele me conhece mesmo. Essa é a virtude da prudência e esses são os conselhos das almas que seguem a Deus. E essa é uma das facetas da alma de Monsenhor João para com os seus filhos. Alguém poderia se perguntar onde Monsenhor João encontrava forças para proceder assim. Por ora, contemplando essas virtudes que Deus colocou na alma do nosso Pai, eleva-se da nossa alma até o trono de Nossa Senhora, junto a quem esperamos, encontra-se Monsenhor João, uma profunda gratidão e um pedido que seu conselho continue a conduzir os seus filhos na mesma senda por ele trilhada. E assim,
a Igreja colherá frutos abundantes de pureza e retidão. Salve Maria!